Profeta Sofonias, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Assim diz a Escritura: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Amém. Hoje faremos uma breve introdução e algumas aplicações dos 6 primeiros versículos, preparando-nos assim para toda a caminhada que o texto requer de nós, que Deus nos dê graça e venha nos abençoar. Sofonias pode ser traduzido como o Senhor esconde, e o seu período de atuação, muito provavelmente, é um período compreendido entre 640 a 609 a.C., e muito provavelmente nos dias do rei Josias, antes que o rei Josias empreendesse as suas reformas religiosas. Então nós temos aqui o período de reformas de Josias entre 622 e 621 a.C. E podemos compreender então a ação do rei Josias como rei reformador, conforme as informações que temos no segundo livro dos reis, nos capítulos 22 e 23. Portanto, podemos afirmar que Sofonias ele foi contemporâneo de Jeremias, de Naum e do profeta Abacuque. É interessante destacar que, com relação ao profeta Abacuque, o que podemos depreender é que Abacuque foi um profeta que esteve exercendo o seu ministério um tempo posterior às reformas de Josias, quando, naquele período, então, as reformas já haviam, de certa forma, perdido o seu impacto. Agora nós temos Sofonias, um profeta que está atuando, que está exercendo o seu ministério no período anterior às reformas que Josias haveria de empreender. Então o que nós podemos aqui afirmar é que o exercício profético de Sofonias nos seus dias foi de constatação do erro, do pecado, do desvio que o povo estava praticando e alegrar-se também com aquilo que Deus haveria de fazer em breve, no que diz respeito a um reavivamento espiritual, sem absolutamente nenhuma questão contraditória com o castigo que estava a aproximar-se. Então, vamos destacar aqui, feita esta introdução histórica, alguns aspectos do texto que acabamos de ler. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é a origem da mensagem. É muito importante destacarmos a origem da mensagem. O profeta começa o seu texto, começa o seu labor expressando palavra do Senhor. Então nós temos que ter aqui diante de nós a concepção de que esta palavra, de que o texto, de que a mensagem, ela não é fruto do labor de um indivíduo. E talvez você possa dizer que isso tenha pouca importância no nosso contexto, porém não tem. Quantas pessoas cometem erros e conduzem outros ao erro por conta das elucubrações da sua mente, por conta da sua concepção acerca das coisas, por conta da sua ideia acerca de determinados temas.
Então, simplesmente ela sai falando, ela sai expondo, ela sai instruindo, ela sai orientando, ela sai aconselhando, ela sai conduzindo com algo que é fruto do seu coração, com algo que é fruto da sua cabeça. E não pensem os irmãos que isto é algo alheio, que é algo excepcional, porque isso é algo muito comum. Quando nós, como protestantes, afirmamos que a nossa única regra de fé e prática é a Escritura, nós queremos então, de uma forma muito clara, evitar que qualquer coisa à parte das Escrituras tenha domínio acerca, Luísa, do que cremos e do que praticamos. E como cremos, praticamos. E praticamos porque cremos. Então, o que forma a nossa concepção, a nossa base, é fundamental. Então ele diz, isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui não sou eu que estou fazendo uma análise conjuntural e tendo reunido as diversas informações e tendo agregado várias percepções, trago a você a minha opinião. Li algo importantíssimo e eu gostaria de tentar fazer um link aqui, espero que eu tenha sucesso. A pessoa estava dizendo assim, de um jornalista, eu não quero opinião, eu quero a notícia. Eu posso ter a notícia e distorcer a notícia para dar a minha opinião. Eu quero a informação, eu quero o fato. Eu não quero a sua percepção dos fatos. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós nos esquecemos do fato e ficamos com a percepção de quem está informando os fatos. Você vê como é diferente? Uma coisa é o fato em si, outra coisa é o outro avaliando o fato e dando a sua percepção. Muitas vezes nós ficamos com a percepção e não com o fato. Nós queremos a Escritura, nós queremos a palavra de Deus. Mas não é aqui a cosmovisão de uma sociedade. Eu fico extremamente preocupado quando cristãos, eles estão sendo conduzidos pela opinião pública. Muitos cristãos, sem nenhum pudor, afirmam vox populi, vox dei. Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. Como a maioria pensa, Cíntia, como a maioria sente, Alberico, como a maioria pratica, é a forma correta. Se todos fazem assim, se todo mundo está seguindo no mesmo caminho, por que farei diferente? Não é a sociedade que vai formatar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Aqui o profeta se encontrava em grande dilema, Valnei, porque ele estava combatendo justamente a forma de pensar, de sentir e de agir da maioria. Ele estava na contramão, porque ele estava firmado na palavra do Senhor. E não há nada que a nossa sociedade mais careça hoje do que a boa, segura, firme e poderosa palavra de Deus. A maior necessidade da nossa sociedade é aquilo que Deus tem a lhe ensinar, a lhe comunicar. Que mensagem Deus tem para as pessoas. Então, essa é a maior das necessidades. E ele começa, então, trazendo segurança aos seus ouvintes, Cristina. Ele começa, então, trazendo tranquilidade aos seus leitores, dizendo, palavra do Senhor, Dona Alice. É de Deus. Tem origem segura, é fonte cristalina, você pode confiar, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é palavra de Deus. E aí, meus amados irmãos, nós somos desafiados ao mesmo compromisso do profeta, ou em outras palavras, a seguir o exemplo do profeta. Qual seja, nós precisamos dizer à nossa sociedade, por meio das nossas palavras e do nosso comportamento, que o nosso compromisso é com Deus. E o que nós temos a dizer à nossa sociedade provém de Deus.
E a nossa sociedade pode ficar segura, porque a palavra de Deus reflete o seu caráter. É outra coisa que também me choca nos nossos dias. Para alguns cristãos, a palavra de Deus é uma coisa e completamente dissociada do Deus da palavra. A palavra de Deus não reflete o seu caráter. Isso é um absurdo. A palavra de Deus não está dissociada do caráter de Deus. A palavra de Deus não está alienada do próprio Deus. Ela é a palavra de Deus, ela reflete o seu caráter. Deus é santo, a sua palavra é santa. Deus é justo, a sua palavra é justa. Deus é imutável, a sua palavra ela é imutável. Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Deus é poderoso, a sua palavra ela é poderosa. O caráter de Deus se faz sentir, se faz refletir na sua palavra. E por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que nós estamos reunidos aqui? Porque cremos que esta palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais apta a fazer aquilo que precisa fazer do que uma espada muito afiada que consegue atuar dos dois lados da lâmina. Esta é, Filipe, a palavra de Deus. Então ele diz, palavra de Deus que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Aqui nós temos algo em comum no ambiente profético. É que, via de regra, o profeta limita-se a mencionar o seu pai, a geração anterior. Aqui não, ele vai avançando, que é algo incomum nos escritos proféticos. E segundo alguns estudiosos, o que nós temos aqui é uma indicação, embora isso não possa ser provado, não possa ser algo que você vai criar um cavalo de batalha por conta dessa questão, mas há aqui uma indicação, uma sugestão de que Sofonias tinha algum vínculo com a nobreza, que Sofonias tinha algum vínculo com a casa real, e não necessariamente com a linhagem sacerdotal, mas há sim uma indicação, pelo contexto da genealogia, que ele tinha algum vínculo com a casa real, o que nós podemos então depreender que de alguma forma a sua educação, a sua formação, a sua instrução teve algo mais que outros profetas que estavam ali a ter sua origem num ambiente mais humilde, mais simplório. Então, esse destaque é muito importante. Qual a mensagem do profeta Sofonias dentro do contexto da introdução? É muito importante que você tenha isso em mente. É um contexto de ameaça, Mara. O profeta começa com algo muito profundo, sério e solene. Ele traz uma ameaça. Olha só. Tenta marcar aqui as palavras. Versículo 2. De fato, consumirei. Versículo 3. Consumirei os homens e os animais. Versículo 3. Consumirei as aves do céu. Versículo 3. Exterminarei os homens. Versículo 4. Estenderei a mão contra. Veja como em tão curto espaço literário esta ameaça fica clara. Então o profeta está trazendo uma palavra de que o próprio Deus está em oposição. Salete, se o mundo for contra você, não é algo bom, mas não é o fim. Se o inferno todo for contra você, não é algo bom, mas não é o fim. Agora, se Deus for contra, aí é o fim, porque não há quem salve. Se o mundo for contra você, você tem a Deus por você. Se o império das trevas for contra você,
você tem Deus por você. Você vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades, mas certamente você será vitorioso. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, o grande problema é se Deus for contra nós. Aí é de preocupar. E aqui o profeta está dizendo aos seus ouvintes: Deus está contra. Deus está em oposição. É melhor consertar a vida, é melhor reparar o procedimento, é melhor se arrepender, porque é o próprio Deus quem está em oposição. Então era uma mensagem para impactar os seus ouvintes, era uma mensagem para trazer uma reflexão profunda, era uma mensagem para trazer um conserto, uma reparação, uma restauração, uma tomada de posição no que diz respeito a volver-se para Deus com arrependimento e conversão. Não adianta a pessoa dizer: errei. Reconhecer o erro é muito importante, mas não é suficiente. É necessário reconhecer o erro, arrepender-se do erro e deixar o erro. Agora, eu reconheci o erro, não me arrependo do erro, não deixo o erro. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Nenhuma, pelo contrário, ele está trazendo sobre si maior juízo. Porque o filho pródigo, aqui fazendo aí um link com o Novo Testamento, na narrativa, diz assim: caindo em si, é importante isso, cair em si, refletir, pensar. Caindo em si, disse o quê? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele assim e assim. Agora, se ele não tivesse se erguido, se ele não tivesse se levantado, se ele não tivesse empreendido a caminhada de volta, o que é que teria acontecido? Nada. Ele ficaria lá onde ele estava, só que mais esclarecido agora, mas não mudaria nada. Então, o chamado do profeta aqui ao povo é para um esclarecimento que traga arrependimento, que leve ao que nós chamamos comumente de conversão. Na nossa linguagem evangélica brasileira, conversão na nossa mente é uma coisa que acontece só uma vez, no sentido vou usar aqui a linguagem evangélica, da aceitação de Cristo. De fato, o reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador é a conversão máxima, é a conversão suprema. Mas a cada dia nós precisamos nos converter no sentido de deixarmos os nossos pecados e procedermos por um outro caminho. Então, conversão significa isso. Você se arrepende, confessa os seus pecados, deixa os seus pecados e segue. Não é assim que diz a promessa da graça? O que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Então, a chamada do profeta, por meio de termos tão enfáticos, é para que haja uma conversão no coração do povo, no sentido de abandonar os pecados e seguir por um novo e vivo caminho. O chamado ao arrependimento, por meio da apresentação, da ameaça, que em breve virá um julgamento, é muito interessante, porque começa do geral para o particular. Você vai ver que é apresentado um juízo universal, depois um juízo que nós podemos chamar de regional, e depois um juízo local. Primeiro, todos, depois Judá e depois
Jerusalém. É assim que o texto está estruturado, e quando nós lermos você vai prestar bem atenção a essa questão. Então vamos lá aqui. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E eu chamo a sua atenção para a ordem como o julgamento está estabelecido, diferente da ordem da criação, porque primeiro foram criados os animais e depois o homem. O julgamento haverá de começar primeiro pelo homem, atingindo depois aos animais. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Versículo de número 7. Então, Sofonias aqui vai refletir o ensino que está aqui exarado no capítulo 6 de Gênesis. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então perceba qual é a intensidade do juízo anunciado por Sofonias. Um juízo abrangente, um juízo comparado ao juízo já realizado por Deus nos dias de Noé. A intensidade narrada é profunda. Quero chamar sua preciosa atenção para dois aspectos a respeito da questão do juízo aqui descrito. O primeiro é o seu contexto imediato. O que significa isso? Significa que a profecia que Sofonias haverá de apresentar a respeito da destruição de Nínive e a respeito da destruição de Jerusalém, a respeito da punição que outros povos haverão de receber, tem uma aplicação ao seu contexto imediato, ao seu contexto geopolítico. Era uma profecia para os seus dias. Ainda não havia acontecido a invasão que a Babilônia haveria de promover, destruindo assim a Assíria e a sua capital, Nínive, e depois de alguns anos, não muitos anos depois, alcançando também a Judá e automaticamente a Jerusalém. Os povos vizinhos, cujas ameaças estão aqui descritas, também seriam alcançados. Então tem um aspecto contemporâneo, claro que tem, a profecia não é solta no ar, a profecia diz respeito a algo no tempo e no espaço, só que ela não se limita ao seu contexto imediato, há também um contexto muito posterior. Por quê? Porque Sofonias vai falar a respeito do dia do Senhor, e esse dia do Senhor que é tratado pelos profetas, tem sempre o aspecto mais próximo e o aspecto mais remoto. Então você não pode dissociar do aspecto mais remoto, que é o que Sofonias vai nos apresentar a respeito do juízo que Deus haverá de executar sobre toda a terra, e por isso nós cantamos aqui a respeito do dia do Senhor, quando da vinda do nosso bendito e glorioso Salvador Jesus Cristo. Então a profecia tem um contexto próximo, um contexto imediato, que está atrelado às questões geopolítica dos seus dias, e tem um contexto posterior, apresentando a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, de 3 a 7. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias
Virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tendo sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, quando você vai analisar o contexto posterior de Sofonias, dentro da linha profética de todo o Antigo Testamento, apontando para o grande e terrível dia do Senhor, de forma escatológica, de forma final. Portanto, nós precisamos aprender a respeito do aspecto mais imediato e a respeito do aspecto posterior. O grande e terrível dia do Senhor é uma realidade. Bom, segunda questão agora, os pecados que são aqui denunciados os pecados de Judá. Então vamos lá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Saiu do geral, do abrangente, e veio agora para um campo mais restrito, ou seja, o regional e depois o local. Judá, a nação, o reino do sul, e Jerusalém, a sua capital. E aí você pode se perguntar, por que esta mudança brusca? Ameaçar os que estão fora, ameaçar os que não são reconhecidos, ameaçar aqueles que declaradamente são inimigos, é plenamente compreensivo. Agora, por que a ameaça se volta intramuros? Por que alcançar Judá e Jerusalém? Isso deveria chamar a nossa atenção. Quando eu prego a respeito do dia do Senhor para alguém que não frequenta a igreja, para alguém que não é reconhecido como evangélico, para alguém que não manuseia a Bíblia, para alguém que não tem o seu nome escrito no rol de membros, para alguém que não é dizimista, talvez você diga: está correto, está próprio, está justo, está pertinente. Agora, e quando eu digo a respeito do grande e terrível dia do Senhor para os que são de casa? Talvez alguém diga: isso não é pertinente, porque aqui todos estão seguros, todos aqui estão salvos. E a grande questão é: será? É assim mesmo? O fato de alguém nominalmente estar arrolado significa que efetivamente ele foi transformado? Significa que efetivamente ela é nova criatura? Significa que efetivamente nasceu de novo? Significa que foi regenerado, justificado, que é santificado e, portanto, será glorificado? Na visão do profeta não era assim, porque o profeta está denunciando os de fora e está denunciando os de dentro. E antes de atingir os de fora, ele vai começar com os de dentro. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. O que Baal estava fazendo ali? Ali não era lugar para Baal. O lugar de Baal seria além das fronteiras de Judá. Mas o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, que aqui seria a tradução de Maloque. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Então nós temos aqui 3 pecados listados. Primeiro pecado, o pecado da idolatria. Em Judá e no centro nervoso da religião, Jerusalém, nós temos aqui o relato de existir idólatras. Pessoas que tinham um compromisso com Baal.
Então a idolatria naquele período era algo existente. Antes que Josias empreendesse as reformas, ou a reforma religiosa, era comum então que alguém adorasse, entre aspas, o Deus de Israel e também adorasse a Baal. Servisse ao Deus de Israel e servisse a Baal. E aqui, meus amados irmãos, nós temos uma questão nos nossos dias que é muito mais perigosa. Por quê? Porque nós não temos em nosso ambiente, Mauricinho, ídolos palpáveis. Nós não temos aqui estátuas. Nós não temos em sã consciência, pelo menos esperamos, alguém que sirva a Deus no domingo e na segunda-feira esteja prostrado, cultuando um outro Deus. Pelo menos em sã consciência, nós não conseguimos imaginar isso. Então nós podemos depreender, Luciana, que desta questão estamos livres. O problema é que a coisa não é simples assim. Por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos o tempo inteiro. Então, o fato de adorarmos a Deus aqui, de entoarmos cânticos, de realizarmos orações, de meditarmos na palavra, não é em si mesmo uma garantia de que o nosso coração não esteja dominado por outros interesses, que nós tenhamos a nos conduzir outros senhores, e então nós estamos agindo da mesma forma idólatra. O Senhor Jesus categoricamente afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus, ou a mamon, as riquezas. Você já viu alguém acendendo uma vela para uma nota de R$100? Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém acender. Eu nunca vi ninguém dirigindo uma oração para uma nota de R$100. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém cantando uma canção de exaltação a uma cédula de R$100. Eu nunca vi. Mas o fato de nunca ter visto o que acabei de mencionar não significa que não hajam pessoas que tenham verdadeira devoção pela nota de R$100. Pela nota de R$100 ela faz qualquer coisa, embora não ore, embora não cante, embora não se curve, mas o seu coração está dominado por aquilo ali. A nota de R$100, e aqui eu estou fazendo obviamente um simples exemplo, né? Não estou falando da literalidade da nota de R$100, eu estou falando do valor, da importância. Pode dominar o coração da pessoa. Então não impede da pessoa ser dominada, porque a questão não é possuir, a questão é ser possuído. Então a pessoa pode ser possuída pelo valor, pela importância, pelo dinheiro, pelo que é monetário, ser controlada, ser guiada, ser dirigida, ter a sua vida norteada por aquela questão, e está aqui no domingo, ter Bíblia, ter inário, ter tudo, mas ela é idólatra. Até porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Está escrito, avareza é idolatria. Então nós temos, no sentido de possibilidade, criar ídolos aos quais nós servimos, eles estão guardados no nosso coração. Eu falei da questão financeira, mas poderia ser outra questão, as questões são múltiplas, são várias. E então sermos achados praticando idolatria. Ela não é física, ela não é palpável, mas o seu efeito é real, qual seja controlar, subjugar, dirigir e orientar. Então o primeiro aspecto era idolatria. Segundo aspecto aqui, sincretismo. Não sei se você já foi a Salvador. Se não foi, nas próximas férias, por favor, vá a Salvador. Você vai ver na vida, no dia a dia, no cotidiano,
George pode me ajudar a corroborar aí comigo no que eu vou falar. O que é sincretismo? Quem quiser saber o que é sincretismo, é só chegar em Salvador. Como a coisa transita com naturalidade. As pessoas professam uma religião, praticam também outra, associam um rito ao outro, elas transitam nos 2 ambientes, nos 3 ambientes, nos 4 ambientes, com a maior naturalidade. Vai à missa, vai ao terreiro, vai ao centro espírita, crê em gnomo, em fada, em duende, está tudo junto. Tudo junto. O sincretismo era uma marca do povo. O povo transitava nos dois. Sabe por quê? Porque mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, não é isso? Alguém diz: quem tem um, não tem nenhum. Então é melhor apelar para 2, porque se um falhar, o outro vai. Até quando estareis divididos? Essa foi uma questão sempre presente na vida de Israel até o cativeiro. Tanto é que Josué disse o quê? Escolhei hoje a quem se vai. Vocês vão continuar com essa história? Lá e cá, de um jeito e do outro? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão está tomada. Aqui era um povo sincrético. Olha só contra quem Deus estará lutando. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu. E os que adoram ao Senhor. Quer dizer, eles adoravam o exército dos céus e adoravam ao Senhor. Eles eram sincréticos, transitavam de um lado e para o outro. Por isso o Senhor Jesus afirmou categoricamente, Susana: quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, contra mim espalha. Então não há como dividir. Por isso, meus amados irmãos, nem sempre nós somos bem compreendidos. E, por conta desta questão, nem sempre seremos bem aceitos. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não se importam que nós sejamos cristãos. Elas não se importam. Elas até gostam. Desde que nós tenhamos a flexibilidade para a aceitação como igual à nossa crença, a outra crença. Quem disse que alguém se preocupa que nós sejamos cristãos? Não se preocupa. Agora, o que incomoda é se somos única e exclusivamente cristãos. É se nós estamos pleno e perfeitamente definidos. É se nós temos a compreensão, Cazuza, de que a nossa fé não é uma fé dentre tantas formas de expressão de uma religiosidade, mas exatamente que a fé que está em nós por dádiva de Deus, ela aponta e reflete a crença na exclusividade de Jesus Cristo. Então você se torna ofensivo quando você diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você nunca se torna tão ofensivo para o mundo quando você fala da singularidade da pessoa de Jesus Cristo. Você nunca se torna tão ofensivo e repulsivo para o mundo do que quando você fala a respeito de que o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então, nós apontamos para o caminho que é Jesus Cristo. Então, essa questão do sincretismo, e agora veja em que situação nós estamos, Aurena. Porque nós estamos numa sociedade que, por natureza, ela é pluralista. Nós estamos numa cultura que, por natureza, é relativista. Nós estamos vivendo dias em que todos estão com a razão.
todos estão certos e ninguém está errado. Mas o que é isso? É sincretismo. E nós precisamos, com muita graça da parte de Deus, dizer: não é assim. Não é assim. Não é assim. E o profeta está dizendo: ó, Deus haverá de julgar aqueles que são sincretistas, aqueles que querem transitar nos dois lados. Finalizo, já tendo apontado a idolatria, já tendo apontado o sincretismo, agora a indiferença. Rosana, olha o que diz o versículo 6: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Há aqui neste contexto pessoas que, embora avisadas, pessoas que, embora informadas, elas estão indiferentes e alheias a tudo o que está acontecendo, porque elas possuem um projeto de vida, elas possuem um objetivo, e esse objetivo exclui o propósito, a vontade e o querer de Deus. Portanto, elas fazem de conta que Ele não existe. Vou fazer de conta, presbítero Maurício, que Ele não existe e vou tocar a minha vida. Eu estou indiferente a tudo o que está acontecendo. Indiferença é neutralidade? Não. Indiferença é uma tomada de posição. Quando a pessoa se torna indiferente, ela já tomou a posição. Ela já disse de que lado ela está. Ela já disse como ela quer conduzir. Então, o que nós temos aqui, meus amados irmãos, nesta breve introdução que o profeta Sofonias nos apresenta, é Deus comunicando pela instrumentalidade do profeta que ele entrará em juízo com o mundo de então, dentro de um contexto imediato, com as potências, com as nações. Ele entrará em juízo, e esse juízo alcançará também o seu povo por conta da idolatria, por conta do sincretismo e por conta da indiferença. Esta mensagem, ela extrapola o contexto imediato e tem reflexo e tem sim abrangência para um contexto posterior. Não é inoportuno falarmos em nossos dias, Camila, a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. E o maior benefício que nós podemos prestar à nossa sociedade é dizer à nossa sociedade que efetivamente este dia está devidamente agendado. E haverá um dia em que Deus haverá de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele ordenou para isso, conforme o apóstolo Paulo pregou em Atenas e está registrado lá no capítulo 17 de Atos. Lembro a você que o tema anual da nossa igreja é transformados para testemunhar. Então nós fomos chamados por Deus, alcançados por Deus, transformados por Deus e comissionados para anunciar às pessoas. Não pense você que o seu silêncio ficará impune. Não pense você que o seu comodismo não será levado em conta. Não pense você que se você disser, bom, eu fui transformado, sou transformado, meu bilhete está comprado, meu passe está garantido, não vou falar, não quero comunicar, isso está correto. Isso pode indicar algo muito grave. Isso pode indicar uma falsa segurança. Porque aquele que foi transformado, aquele que foi alcançado, aquele que experimenta dos efeitos salvíficos na sua vida, ele não pode se calar, ele não pode se omitir. Ele precisa dizer aos outros. Você já imaginou se o profeta Sofonias recebesse a mensagem e guardasse para si?
Hoje, todos nós que aqui estamos, somos mais responsáveis que antes. Viemos, ouvimos, acredito que a maioria concordou, pode ser que nem todos tenham concordado com tudo que eu disse, mas pressuponho que a maioria das coisas que eu disse, todo mundo concordou, acha que está certo. Mas se nós sairmos daqui e não tivermos uma posição que venha refletir essa nossa convicção, nós só estamos trazendo sobre nós mais juízo. Então nós fomos transformados para testemunhar, e eu queria, em nome do Senhor Jesus, conclamar a você, todos nós que aqui estamos, para que, não na força do nosso braço, não segundo a nossa criatividade, mas pela ação do Espírito de Deus, nós possamos pedir: Senhor, eu quero dizer ao mundo que sou crente, eu quero dizer ao mundo que o Senhor me alcançou, e aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero ver também na vida de outras pessoas, eu quero ver isso de forma prática. Então eu queria desafiar você a orar, a convidar pessoas para que possam participar dos cultos, ouvir as boas novas do Evangelho. E você pode perguntar assim: pastor, hoje não vai ter nenhuma nota de esperança? Não, porque o profeta só parou nas ameaças, eu não posso chegar na nota de esperança. A nota de esperança está lá na frente. Então você vai ter que vir participar do estudo para ouvir a nota de esperança. Hoje a nota é só juízo, eu tenho que parar aqui. Nós vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, e em seguida os avisos que nós teremos. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e pelo alerta solene que ela nos traz. Permita-nos, Deus, pela ação do teu Espírito, acolher com mansidão e desenvolver, ó Deus, na nossa vida diária o que o Senhor requer de nós, não conforme, ó Deus, a força do nosso braço, antes conforme o poder do teu Espírito, porque em nós mesmos, ó Deus, nós não temos vigor algum, mas pela ação santificadora do teu Espírito, o nosso coração é quebrantado e a nossa vontade, ó Deus, é então subjugada para que a tua vontade domine enfim. Pedimos que o Senhor conduza-nos em paz e em segurança para o encontro com os familiares. Permita-nos, Deus, um restante de semana na tua bendita e gloriosa presença. Neste momento, Senhor, nós humildemente suplicamos a tua graça sobre a vida da nossa irmã Leda Serrano. Pedimos a tua assistência sobre a tua filha, não só no que diz respeito ao alívio das suas dores físicas, não só, ó Deus, no que diz respeito ao consolo, quando da reflexão nas tuas benditas e gloriosas promessas. Sim, Deus, pedimos que a tua bênção esteja estendida sobre ela, guardando-a e protegendo-a, bem como sobre os demais servos teus que estão, ó Deus, enfermos e carecem da tua assistência. Mais uma vez, Senhor, nós rogamos a tua misericórdia sobre as famílias que foram atingidas ali em Brumadinho. Senhor, pedimos o consolo para os que sofrem, pedimos o conforto, ó Deus, para as pessoas, independente, ó Deus, do quadro e da extensão da perda, mas nós pedimos, Deus, tenha misericórdia. Misericórdia dos profissionais, Senhor, que estão atuando ali. Vem preservá-los, conservá-los e guardá-los, ó Deus, em meio a tantos perigos e desafios ali presentes. Conceda, ó Deus, a todos eles a sabedoria, o discernimento e a graça, para que possam bem exercer a vocação, de sorte a glorificar o teu nome e a serem úteis, ó Deus, à nossa sociedade, como tem sido até aqui. Deus, é a súplica que ao Senhor erguemos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.